A Waymo já rodou mais de 220 milhões de milhas em vias públicas sem motorista. A Zoox tornou-se a primeira empresa autorizada pelo governo federal a cobrar por corridas em carros sem volante ou pedais. A Tesla opera robotáxis em 7 regiões metropolitanas no Texas, Flórida e Califórnia. A Aurora já opera caminhões autônomos entre cidades do Texas, enquanto Nuro, May Mobility, Motional e WeRide buscam colocar seus veículos nas ruas. Nenhuma dessas empresas possui um carro autônomo de nível 5, nem está próxima disso. Na verdade, há 6 níveis diferentes, não 5. Eles vão do nível 0 ao 5. O nível 5 permite que o carro dirija em qualquer lugar onde uma pessoa conseguiria dirigir, em qualquer condição, sem área operacional definida nem mapa. O nível de direção autônoma é inicialmente declarado pela própria empresa sobre seu sistema. Nos Estados Unidos, ninguém aprova isso porque as montadoras americanas auto-certificam seus carros e a NHTSA não pré-aprova nada antes da venda. Mas muitos outros países funcionam de forma oposta, e um órgão regulador realmente aprova um sistema específico em um nível específico antes de você poder comprá-lo. O Código de Veículos da Califórnia menciona o documento da SAE pelo título e versão, e considera um veículo legalmente autônomo se atender à definição de nível 3, 4 ou 5. Então, o nível decide sobre qual conjunto de regras uma empresa deve operar, quais permissões ela precisa e quem é responsabilizado quando o carro realmente bate em alguma coisa. Hoje vamos falar sobre 3 coisas. Vamos revisar todos os níveis e suas origens, depois analisar qual é a situação real de cada grande empresa com base nas permissões e nos registros que ela de fato possui. Vamos analisar os dados de segurança dos dois lados, já que Waymo e Tesla divulgam números e métodos de medição bem diferentes. Com isso em mente, vamos começar. Os níveis de direção autônoma são definidos pela SAE International, antiga sociedade de engenheiros automotivos. Eles publicaram a primeira versão em 2014 em um documento chamado J3016, e o título completo é Taxonomia e definições para termos relacionados a sistemas de automação de direção para veículos motorizados em vias públicas. Uma taxonomia é basicamente um sistema de nomenclatura, e a SAE chama o J3016 de uma prática recomendada. A CE é um grupo privado de engenharia que apenas escreve definições. Órgãos reguladores e montadoras as adotam. Eles não têm autoridade para aprovar ou inspecionar carros. Mais tarde, a SAE refez todo esse documento junto com a ISO, a Organização Internacional para a Padronização, com representantes de 9 países trabalhando nisso. Essa versão saiu como ISO SAE 22736 e a SAE a disponibilizou gratuitamente. As principais mudanças foram maior clareza entre os níveis 3 e 4, novas definições que separam assistência remota e condução remota, além de um novo nome abrangente para os níveis 1 e 2, chamados agora de Sistemas de Suporte ao Motorista. Agora, na NHTSA, a agência federal que regula carros nos Estados Unidos, usam os mesmos 6 níveis, mas a maioria foi renomeada para consumidores. Nível 0 é assistência momentânea ao motorista. Nível 1 é assistência ao motorista. Nível 2 é assistência adicional. Nível 3 é automação condicional. Nível 4 é alta automação. E o nível 5 é automação total. O Código de Veículos da Califórnia. 38.750 define veículo autônomo como qualquer veículo com tecnologia autônoma integrada. Isso atende à definição de nível 3, nível 4 ou nível 5 da taxonomia e definição de termos da SAE International relacionados a sistemas de automação de direção para veículos motorizados em vias públicas. Padrão J3016. O estatuto até especifica qual versão desse documento realmente conta. O exemplo mais claro está no próprio registro de recall da Tesla. Em dezembro de 2023, a empresa enviou um relatório de recall de segurança parte 573 à NHTSA. Abrangia cerca de 2 milhões de veículos, e na seção sobre o defeito, a Tesla afirmou: AutoSteer é um recurso de assistência avançada ao motorista de nível 2 da SAE. Pouco depois afirmaram: com o AutoSteer ativado, como em todos os recursos e sistemas, e SAE nível 2 de assistência avançada ao motorista, o condutor segue sendo o operador do veículo. Essa é a Tesla, em um documento federal juridicamente vinculativo, nomeando o próprio nível e dizendo quem é o responsável aqui, mas isso é especificamente o Autopilot. Quando um documento diz que um sistema é nível 2 da SAE, geralmente é o próprio fabricante que declara isso. Atualmente, não há padrão federal de segurança para direção automatizada nesse sistema. Nos Estados Unidos, montadoras declaram por conta própria que seus carros seguem padrões federais de segurança, incluindo freios, espelhos, limpadores de para-brisa e airbags.
Uma empresa fabrica o carro, declara por conta própria que está em conformidade e coloca um adesivo na porta. Na verdade, nada nessa lista menciona se o carro pode dirigir completamente sozinho. Em 30 de julho deste ano, a NHTSA anunciou o financiamento dos primeiros padrões de desempenho para veículos autônomos, por meio de um consórcio de 3 anos e 5 milhões de dólares com a SAI. Eles informaram que atualizam suas orientações técnicas para veículos automatizados pela primeira vez desde 2017. Agora vamos analisar os 6 níveis, começando pelo mais baixo. O nível 0 é um carro que apenas emite avisos e faz intervenções de emergência enquanto você dirige. Exemplos da NHTSA incluem frenagem automática de emergência, alerta de colisão frontal e alerta de saída de faixa. Um carro pode frear sozinho para evitar colisões e ainda ser nível 0, pois apenas interrompe você, que dirige totalmente. O nível 1 é um sistema que controla continuamente a direção ou a velocidade, mas nunca ambos. Então, o controle de cruzeiro adaptativo é nível 1, assim como a manutenção básica de faixa sozinha. O nível 2 é um sistema que controla continuamente tanto a direção quanto a velocidade ao mesmo tempo. Atualmente, segundo a NHTSA, esses 3 níveis significam que você dirige e monitora. Não importa se o carro não faz nada ou controla tudo em uma viagem de 200 milhas, pois do nível 0 ao 2, legalmente você é sempre o motorista. Praticamente todo carro à venda nas concessionárias hoje é no máximo nível 2, inclusive o Full Self-Driving Supervised da Tesla. O Blue Cruise da Ford é nível 2, o Super Cruise da GM é nível 2 e os sistemas hands-free da BMW e da Mercedes que estão sendo lançados agora são nível 2. Agora, o nível 2 abrange muita coisa e isso confunde as pessoas. Um carro com controle de cruzeiro adaptativo e centralização de faixa limitada a rodovias mapeadas já é nível 2. Um carro que vai da garagem até uma vaga do outro lado da cidade, enfrentando curvas, semáforos e obras, também é nível 2. O Super Cruise funciona em cerca de 1.200.000 quilômetros de estradas compatíveis nos Estados Unidos e no Canadá. O Blue Cruise cobre cerca de 210.000 quilômetros de rodovias divididas, o que a Ford diz ser cerca de 97% das rodovias de acesso controlado nos Estados Unidos e no Canadá. O sistema da Tesla tenta qualquer estrada indicada. Assim, apesar do mesmo rótulo, são produtos bem diferentes em níveis de direção autônoma. Então, quando alguém te diz que o carro deles é nível 2, tudo o que você realmente aprendeu é que eles são os verdadeiros responsáveis por ele. A Autoridade de Veículos holandesa, RDW, aprovou o Full Self-Driving Supervised da Tesla em 10 de abril e afirmou: um veículo com FSD Supervised não é autônomo. Sistema de assistência controlado pelo motorista. Eles disseram que o motorista segue responsável e deve manter o controle. A aprovação é provisória, e a Tesla terá que agir país por país. A Tesla está basicamente mantendo 2 conversas paralelas sobre isso. Existe o que eles colocam em documentos legais e na documentação para proprietários, e existe o que Elon Musk diz publicamente, e essas 2 coisas não batem muito bem. Legalmente, os documentos de recall da Tesla classificam o FSD como recurso de nível 2 da SAI, e afirmam que o motorista é o operador do veículo. O manual da Tesla afirma que você é sempre responsável pela velocidade e controle do veículo, com ou sem o Full Self-Driving Supervised. Na Califórnia, a Tesla tem permissão para testar com motorista de segurança, mas não está nem na lista de testes sem motorista, nem na de implantação. Em locais onde isso vale legalmente, a Tesla afirma que seus carros apenas assistem o motorista, mas quem dirige é o humano. Agora, publicamente, Musk vem prometendo direção totalmente autônoma sem supervisão para carros pessoais há anos, mas a data segue adiada. Na teleconferência do primeiro trimestre deste ano, o adiamento foi para o 4º trimestre de 2026 no mínimo. Ele confirmou na teleconferência que carros com hardware 3 grande parte da frota não conseguem direção totalmente autônoma sem supervisão. Hardware 3 simplesmente não tem capacidade para isso. Essas 2 versões realmente colidiram na Califórnia, e isso se transformou em uma verdadeira batalha judicial. O DMV entrou com uma acusação contra a Tesla em novembro de 2023, alegando que o marketing deles era enganoso. O caso foi para uma audiência administrativa em julho do ano passado. Um juiz de direito administrativo emitiu uma decisão preliminar em novembro, e o DMV a adotou em 16 de dezembro. Concluiu-se que o termo autopilot usado pela Tesla é enganoso e infringe a lei estadual. Já o nome Full Self-Driving foi considerado pelo juiz como inequivocamente falso. A Tesla enfrentava uma suspensão de 30 dias das licenças de concessionária e fabricante na Califórnia, o que a impediria de vender carros em seu principal mercado nos Estados Unidos. Eles corrigiram, removendo Autopilot do marketing na Califórnia e renomeando Full Self-Driving para Full Self-Driving Supervised. O DMV confirmou em fevereiro que não era necessária a suspensão, mas a Tesla ainda processou o DMV para reverter a decisão. Então, os registros são a parte que mostra onde os carros estão hoje, que é o nível 2, e também quem é o responsável por isso.
Mas a Tesla está realmente trabalhando para outra coisa, com uma frota de robotáxis já operando sem motorista no Texas e na Califórnia. Agora chegamos ao nível 3, onde a responsabilidade muda, e pela primeira vez, o carro dirige legalmente. A NHTSA define o sistema como executando ativamente as tarefas de direção, enquanto o motorista deve estar pronto para assumir o controle. E eles dizem que para isso o sistema dirige, e você deve estar disponível para assumir o controle quando solicitado, então você pode tirar os olhos da estrada. Você pode assistir a tela ou ler no celular, mas no nível 2 isso não é permitido, independentemente do desempenho do carro. Você não pode sair ainda, pois quando o sistema atinge seu limite, ele pede para você assumir o controle, e você tem vários segundos para fazer isso. Na verdade, a Honda foi pioneira. Em novembro de 2020, o Ministério dos Transportes do Japão concedeu à Honda uma homologação de tipo para a direção automatizada de nível 3 para a função Traffic Jam Pilot do sistema Honda Sensing Elite. A Honda iniciou o aluguel do sedã Legend com esse sistema em março de 2021, fabricando só 100 unidades para leasing exclusivo no Japão. O Legend foi descontinuado, e esse sistema nunca chegou aos Estados Unidos. A Mercedes trouxe o nível 3 para a América. Em 8 de junho de 2023, o Departamento de Veículos Motorizados da Califórnia concedeu à Mercedes-Benz Estados Unidos permissão para implantar o sistema autônomo Drive Pilot. O próprio anúncio do DMV descreveu o sistema como sendo de nível 3 da Açaí, que executa ativamente as tarefas de direção sem o controle ativo de um motorista humano sob certas condições. Agora, novamente, essas condições eram bem restritas, apenas rodovias, apenas durante o dia e sem exceder 64 km por hora, sem ruas urbanas ou rurais, zonas de construção, chuva forte, neblina densa ou estradas alagadas. Para conseguir a permissão, a Mercedes precisou comprovar que a tecnologia atende ao Código de Veículos da Califórnia, detectando e reagindo a situações na estrada. Apresentar um plano de educação ao consumidor, um de interação com as autoridades e manter 5 milhões de dólares em seguro ou fiança. Nevada aprovou, e a Autoridade Federal de Transporte Motorizado da Alemanha já havia autorizado antes, permitindo atualização que elevou o limite para 95 km por hora, cerca de 59 milhas por hora. Agora, com essa aprovação, a Mercedes fez algo inédito entre montadoras. Enquanto o Drive Pilot está ativado e a falha é do sistema, ela assume a responsabilidade em vez do motorista. Isso ocorre porque o motorista pode se distrair, então outra pessoa deve assumir a responsabilidade. Claro que existem limites para isso, porque se você ativar o sistema fora da área aprovada ou em condições climáticas para as quais ele não foi liberado, então você ainda pode compartilhar a culpa, e no momento em que ele devolve o controle para você, você volta a ser o motorista comum, com a responsabilidade comum. A BMW também vendeu um sistema de nível 3 na Alemanha chamado Personal Pilot, que chegou em 2024. Honda, Mercedes e BMW. Essa é basicamente a lista completa dos sistemas de nível 3 realmente vendidos, e todos são bastante limitados. A lista está prestes a ficar ainda menor porque a Mercedes aposentou o Drive Pilot, então o Classe S restilizado não tem mais esse sistema. E o que está substituindo é um sistema chamado MB Drive Assist Pro, que exige que você mantenha as mãos no volante e os olhos na estrada. Sobre o motivo de terem retirado o sistema, a empresa disse, abre aspas, não queremos oferecer um sistema que para o cliente não traga muitos benefícios. Eles acrescentaram que um sistema com muito mais benefícios para o cliente chegará em até 3 anos. Na BMW estão fazendo o mesmo agora. O Personal Pilot será removido com o facelift da série 7. A BMW retorna ao sistema de nível 2, chamado Motorway Assistant, que permite tirar as mãos do volante, mas exige manter os olhos na estrada e funciona até 130 km por hora. O preço caiu de cerca de 6 mil euros para o sistema de nível 3, para aproximadamente 1.450 euros para o de nível 2. As duas decisões foram tomadas com 6 semanas de diferença pelo mesmo motivo. O nível 3 exige hardware caro, geralmente com lidar nessas montadoras. Funciona em um conjunto restrito de condições. A versão da BMW era só para autoestradas, até 60 km por hora, enquanto a versão americana da Mercedes era limitada a 2 estados, até 40 milhas por hora, e quase ninguém comprou. A Mercedes cobrava uma assinatura de 2.500 por ano além desse hardware. Agora, sobre a questão da responsabilidade, essa é a parte que não fica mais barata com uma engenharia melhor. No nível 2, o motorista é responsável, permitindo que empresas lancem o mesmo sistema em 30 países e o aprimorem por atualização remota. No nível 3, a montadora é responsável o tempo todo em que o sistema está ativo. Cada quilômetro precisa ser justificável legalmente, e um recurso que só opera abaixo de 60 km/h em rodovias mapeadas vende poucos carros, não compensando o risco. O chefe de pesquisa e desenvolvimento da BMW disse em março que a demanda pelo nível 3 ainda não está em um estágio em que seja lucrativa. Por isso você ainda vê sistemas vendidos como nível 2 Plus. A Açaí nunca definiu oficialmente o nível 2 Plus, é apenas um termo de marketing para um sistema nível 2 avançado, que ainda mantém a responsabilidade com você.
A Ford segue caminho diferente. Na CES deste ano, anunciou que o Blue Cruise nível 3, que permite tirar os olhos da estrada, será lançado em 2028, desenvolvido internamente e integrado à plataforma Universal EV, não em um carro de luxo. Os sistemas recentemente cancelados eram opções caras em carros acima de $100 mil. A Ford afirma que seu novo sistema é cerca de 30% mais barato de produzir que o atual, levando-nos ao nível 4. No nível 4 não há motorista. Segundo a NHTSA, o sistema assume toda a direção em áreas específicas e os ocupantes são apenas passageiros. O lema deles é que, ao ser ativado, o sistema dirige e você vai de passageiro. O carro nunca pede que alguém assuma o controle, pois o projeto parte do princípio de que o banco está vazio. Então, se ele chegar a uma situação que não consegue lidar, precisa parar em segurança por conta própria. Um carro de nível 4 opera em uma área definida e sob condições específicas. O termo técnico para isso é Domínio Operacional de Projeto, ou ODD. E isso abrange muito mais do que apenas um mapa. Inclui o clima para o qual o sistema está autorizado, as velocidades que pode atingir, o tipo de estrada e se consegue lidar com situações como conversões à esquerda sem proteção. O Waymo está no nível 4 desde 2020 e basicamente tudo desde então tem sido esse mesmo nível aplicado a mais estradas e mais cidades. Anos depois, dirigir em rodovias foi uma etapa separada e exigiu muito esforço para alcançar. Eles lançaram viagens em rodovias, mas em maio deste ano, 7 carros entraram em faixas de construção na Bay Area, e a Waymo suspendeu toda a direção em rodovias no dia seguinte. Em junho, eles fizeram um recall de 3.871 veículos por causa disso, e o serviço em rodovias só voltou em 29 de julho. O nível 5 elimina completamente esse limite. A NHTSA diz que um sistema de nível 5 pode operar o veículo sem restrições, sob todas as condições e em todas as vias. Em qualquer estrada do país, em qualquer clima para onde você quiser ir, sem precisar de mapa. A NHTSA afirma que tecnologias de nível 4 e 5 não estão disponíveis em veículos à venda atualmente. Quase todas as empresas que operam veículos sem motorista comercialmente hoje buscam o nível 4. A Waymo diz que seu sistema de direção automatizada sai nível 4 em pesquisas. Zox e os caminhões Aurora também são nível 4. Não há negócios de nível 5, pois essas empresas já atuam em todas as áreas das cidades onde operam. Uma estrada de montanha não mapeada em outro país não é o que as limita. O Cybercab não possui volante nem pedais, sendo necessariamente um veículo de nível 4 ou 5, pois não há ninguém para assumir o controle. A versão lançada será de nível 4 e funcionará nas áreas liberadas pela Tesla. Todo carro sem motorista em operação hoje conta com humanos de prontidão, e o que eles podem fazer define se o veículo é realmente nível 4. Quando a SAI refez o J3016 com a ISO, uma das coisas que eles definiram foi a divisão entre dois trabalhos que eles chamaram de assistência remota e condução remota. Condução remota é quando alguém opera o carro à distância, controlando o volante e pedais por conexão. Assistência remota é um trabalho diferente, onde uma pessoa responde perguntas enquanto o carro continua dirigindo sozinho. A Waymo chama internamente sua versão de resposta da frota e explicou como funciona. Um agente recebe transmissões ao vivo das câmeras externas do veículo e uma representação 3D do que o carro vê. E a Waymo diz que a resposta da frota e o sistema de condução da Waymo se comunicam principalmente por meio de perguntas e respostas. A Waymo cita como exemplo um canteiro de obras com cones em configuração incomum, onde o carro pergunta qual faixa aqueles cones devem fechar. O texto da Waymo afirma: o sistema de condução da Waymo não depende só das informações do agente de resposta da frota e controla o veículo o tempo todo. Então essa distinção é o motivo pelo qual os argumentos sobre se esses carros são realmente sem motorista continuam indo e voltando. Se alguém dirige remotamente, a condução volta ao humano, então por definição não é nível 4. Responder sobre cones enquanto o carro dirige sozinho é nível 4, operando como projetado. De fora, não dá para saber qual dos dois você está vendo. O nível 4 é comum no transporte de cargas, com a Aurora sendo a empresa mais avançada. Eles operam carretas sem motorista, sem ninguém no banco do motorista, e até 30 de junho deste ano já percorreram quase 440 mil milhas sem motorista em vias públicas por 10 rotas comerciais no Sunbelt. Eles iniciaram com a rota Dallas-Houston e depois incluíram uma de 600 milhas de Fort Worth a El Paso. Eles migraram para uma plataforma de caminhão de segunda geração, com a Roush fabricando esses veículos. Pretendem produzir 1.000 caminhões Aurora por ano até o fim de 2026. O CEO da Aurora afirmou que o lançamento sem motorista no ano passado mostrou que a tecnologia é segura em vias públicas e que a nova plataforma fornece a base para operar em larga escala. O transporte de carga se adapta melhor ao nível 4 que táxis, pois as rotas de caminhão são fixas e geralmente em rodovias divididas. Não há pedestres e o cliente é uma empresa de transporte, não um passageiro no banco de trás.
O domínio operacional de projeto é mais restrito. Agora vamos falar sobre permissões, pois esse é o único registro público de quem faz o quê. O DMV da Califórnia publica essas permissões e emite 3 tipos. O primeiro é com motorista de segurança, ou seja, um funcionário treinado fica ao volante, pronto para assumir o controle. 27 empresas possuem essa permissão, incluindo Tesla Robotaxi, LTDA, Waymo, Zoox, Nuro, Mercedes, Nvidia, Qualcomm, Pony e WeRide, May Mobility, Motional e Aurora. A segunda permissão aqui é o teste sem motorista, onde o carro opera sem nenhum motorista de segurança e não transporta passageiros pagantes. Essa lista tem 6 empresas: Waymo, Zoox, Nuro, WeRide, Tensor e Automo, então notavelmente não inclui a Tesla na Califórnia. A terceira é a permissão de implantação, que autoriza a operar um serviço comercial. 3 empresas têm essa permissão: o Waymo, New Nuro e Mercedes. A Mercedes está na lista pelo Drive Pilot, não por Robotaxi. Assim, 27 empresas podem testar com motorista, 6 sem motorista e 3 podem operar comercialmente. A Tesla está apenas na primeira lista, resultado direto do nível que eles informam. Na Califórnia, a definição legal de veículo autônomo começa no nível 3, excluindo sistemas de nível 2 desse regime de autorização. O robotáxi da Tesla na Califórnia opera com autorização para serviço fretado de passageiros, igual a de limusines, mas com motorista de segurança a bordo. O Texas funciona de forma bem diferente, e a Tesla opera lá sem motorista no carro, assim como em 3 cidades da Flórida. O Texas aprovou o projeto de lei do Senado 2807, que entrou em vigor em setembro de 2025, e exige autorização do DMV do Texas para operar um veículo automatizado comercial. Para obter a autorização, a empresa deve comprovar que o veículo segue as leis estaduais, tem um dispositivo de gravação, atende padrões federais, está registrado, segurado e pode entrar em uma condição de risco mínimo se o sistema automatizado falhar. Existe também o caminho federal, escolhido pela Zoox. O veículo deles foi criado do zero como robotáxi e transporta 4 passageiros em 2 bancos frente a frente. Ele dirige em qualquer direção, com motores em ambas as pontas, alcançando até 120 km/h, não possui volante, pedais ou assento de motorista. Esse design significa que ele não pode atender a algumas partes dos padrões federais de segurança de veículos automotores, porque esses padrões foram escritos considerando um motorista humano sentado em um local específico. Em 30 de julho, a NHTSA concedeu à Zoox uma isenção temporária de parte de 8 padrões, como desembaçamento do para-brisa e sistema de frenagem de veículos leves. A Zoox chamou isso de primeira isenção comercial da NHTSA para um robotáxi projetado especificamente. Ela vale por 2 anos, cobre até 2.500 veículos em 12 meses e a Zoox passou a cobrar corridas em Las Vegas, enquanto São Francisco segue gratuito por enquanto. Antes da isenção, a Zoox certificava o veículo conforme sua própria interpretação dos padrões, o que levou a NHTSA a abrir uma auditoria, encerrada apenas no ano passado. Então a Zoox construiu um carro sem controles e basicamente resolveu tudo depois. A Tesla está seguindo o mesmo caminho de autocertificação com o Cybercab. O vice-presidente de engenharia de veículos foi perguntado no X se o limite de 2.500 veículos vale para o Cybercab, e respondeu, não. Se isso continuar, não há limite. E para um carro que a Tesla planeja fabricar aos milhões por ano, isso é bastante significativo. Ainda não vimos esse veículo chegar ao mercado do jeito que a Tesla quer, mas será interessante ver como atenderão a esses requisitos. Agora, a Cruise era a empresa de robotáxis da GM. Em 2023, operava carros autônomos em São Francisco junto com a Waymo, usando as mesmas permissões. Em outubro daquele ano, um dos veículos deles atropelou um pedestre já lançado em sua direção por outro carro, e a situação só piorou depois disso. A Cruise não entregou todas as informações aos investigadores federais e depois pagou multa criminal de $500 mil por relatório falso. O Departamento de Veículos Motorizados da Califórnia, DMV, cancelou as permissões deles. Em dezembro de 2024, a GM encerrou o programa de robotáxis após prejuízos de mais de $10 bilhões, incorporando a tecnologia ao seu trabalho regular de assistência ao motorista. Então, uma empresa que estava no mesmo nível da Waymo desapareceu, e isso não teve nada a ver com o nível de automação deles. Eles tinham as mesmas permissões e operavam o mesmo tipo de serviço de nível 4, e quando a Califórnia retirou essas permissões, não havia nada para servir de apoio, porque realmente não existia um padrão federal pelo qual eles pudessem ser avaliados. Além disso, acho que o sistema simplesmente não estava funcionando tão bem quanto eles esperavam, e isso foi meio que a gota d'água. Agora, o resto do mundo usa esses mesmos 6 níveis, e isso é principalmente porque a SAE elaborou o documento junto com a ISU. O regulamento varia em cada região, pois cada uma regula de forma diferente, e um carro aprovado em um local pode não ser em outro. A Europa segue os regulamentos da ONU escritos pela Unesco em Genebra, e o mais importante para a direção automatizada é o R157, que cobre o sistema de manutenção automática de faixa.
Na Europa, usa-se homologação de tipo não autocertificação e um órgão independente verifica o veículo antes da venda. O Reino Unido adotou uma abordagem diferente com a Lei de Veículos Automatizados em 2024. Eles criaram a função de entidade autorizada de direção autônoma, que torna a empresa responsável pelo comportamento do veículo durante toda a sua vida útil, em vez de certificar um nível. A lei exige que veículos autônomos sejam tão seguros quanto motoristas humanos cuidadosos e competentes. Projetos piloto de serviço de passageiros automatizado começariam em 2026, com implantação total prevista para a segunda metade de 2027. Depois a China, que criou suas próprias versões desses níveis em um padrão nacional chamado GBT 40429. Ele entrou em vigor em 2022 e define esses mesmos níveis. O que eles fazem agora supera outros países, pois aprovaram um padrão nacional obrigatório de segurança para sistemas de nível 3 e 4. Esse entra em vigor em 1º de julho de 2027. Esse é obrigatório, e quase todo o resto nesse setor no mundo todo são orientações voluntárias ou permissões concedidas caso a caso. Vai ser interessante ver, principalmente para uma empresa como a Tesla. Eles terão que seguir as regras na China, e como isso impactará aqui? Agora vamos falar dos dados de segurança, pois aí está o verdadeiro argumento. A Waymo publica seus dados, e até março deste ano cobre 220,6 milhões de milhas dirigidas sem ninguém no banco do motorista. Isso se divide em cerca de 80,5 milhões de milhas em Phoenix, 67 milhões na região da Baía de São Francisco, 51,8 milhões em Los Angeles, 15,8 milhões em Austin e 5,4 milhões em Atlanta. Comparado a um parâmetro humano baseado em acidentes relatados pela polícia e milhas percorridas nessas mesmas áreas, a Waymo relata 82% menos acidentes com qualquer tipo de lesão registrada e outros 82% menos casos em que o airbag foi acionado. Para pessoas fora do carro, eles relataram 93% menos acidentes com lesões envolvendo pedestres e 84% menos envolvendo tanto ciclistas quanto motociclistas. Eles excluem milhas em rodovias, o que faz sentido, pois a Waymo só voltou recentemente a dirigir nelas. Esses são dados da própria Waymo, então a questão é o que ocorre quando outra pessoa faz esses cálculos. Em julho, o Insurance Institute for Highway Safety divulgou seu estudo. Eles realizam testes de colisão para a indústria de seguros. Eles analisaram 50 milhões de milhas percorridas sem motorista pela Waymo em São Francisco, Phoenix, Los Angeles e Austin. O período que eles usaram vai de 2021 até 2024. Eles compararam essas milhas com cerca de 222 bilhões de milhas dirigidas por humanos nas mesmas cidades e anos. A conclusão deles foi que a taxa de envolvimento em acidentes da Waymo foi 68% menor do que a dos motoristas humanos no geral, com 81% menos acidentes com feridos e 85% menos acidentes com apenas um veículo. O presidente do IHS afirmou: "Os resultados indicam que, em escala limitada, carros autônomos são mais seguros que motoristas humanos." Phoenix ficou 76% menor e Los Angeles ficou 71% menor. São Francisco foi 35% menor, então ainda melhor, embora só cerca de metade disso. Em Austin, a taxa de acidentes da Waymo superou em 4% a dos motoristas humanos. A IHS ressaltou que a amostra de Austin era pequena, e que Austin, sendo o mercado mais recente da Waymo entre os 4, tinha a menor quilometragem. De 736 acidentes relatados ao governo federal em que a automação estava ativada, a IHS estimou que apenas cerca de 22% provavelmente foram relatados à polícia em primeiro lugar. O Banco Nacional de Dados de Acidentes mistura situações leves, como um carro preso em estacionamento, com colisões graves, e cada empresa define seu próprio critério de registro. O presidente afirmou que o sistema de coleta de dados não permite monitorar continuamente uma grande expansão. Carros da Waymo continuaram passando por ônibus escolares parados com luzes vermelhas piscando e braço de parada estendido. Um distrito escolar de Austin registrou 19 casos no ano letivo. A Waymo fez um recall do software em 3.067 veículos para corrigir isso, e tanto a NHTSA quanto a NTSB abriram investigações. A NTSB divulgou um relatório preliminar sobre um desses casos. O carro identificou o ônibus e solicitou a um agente de assistência remota em Michigan que confirmasse se era um ônibus escolar com os sinais acionados. O agente disse que não, estava errado, e o carro passou direto e ultrapassou. Agora vou dizer que um recall de software funciona de forma muito diferente de um recall normal, porque eles consertaram todos esses carros de uma vez só com uma atualização e todos os carros receberam o mesmo comportamento corrigido no mesmo dia. Quando um motorista passa por um ônibus escolar, o aprendizado fica só com ele. Após a correção, ainda ocorreram algumas infrações, mostrando que não foi uma solução total. Porém, eles continuam ajustando esses casos extremos. Agora entra a Tesla.
Na Tesla, os dados de segurança são tratados de outro modo e foram recentemente refeitos. Por anos, a Tesla divulgou um relatório trimestral sobre o Autopilot, mas essa comparação tinha um problema. O Autopilot é feito para rodovias. Mais de 90% dos quilômetros eram em autoestradas, as vias mais seguras. A Tesla comparou com a média nacional, que inclui todas as estradas dos Estados Unidos, mas depois mudou isso. Agora há uma página no site da Tesla sobre isso, baseada no Full Self-Driving, sistema usado por pessoas em todo lugar. O FSD já percorreu mais de 13 bilhões de milhas, sendo mais de 5 bilhões em áreas urbanas. O que a Tesla relata de tudo isso é 7 vezes menos colisões graves, 7 vezes menos colisões leves e 5 vezes menos colisões fora das rodovias. Eles dizem que o FSD aumenta a segurança nas estradas em mais de 80%, salvando mais de 32 mil vidas por ano e evitando mais de 1.900.000 ferimentos. Agora, a metodologia mostra como a Tesla corrigiu a maioria das críticas ao adotar uma definição de colisão baseada em regulamentação federal, e não em termos próprios. Colisão grave ocorre quando airbags ou outro sistema de retenção não reversível são acionados. Colisão leve ocorre quando o carro muda de velocidade em cerca de 8 km/h em fração de segundo, sem acionar os airbags. Essas definições vêm diretamente das regras federais de registradores de acidentes. Eles consideram acidente contra o FSD se o sistema estava ativado até 5 segundos antes do impacto. Isso é importante porque a principal crítica a esse software é que ele devolve o controle pouco antes de algo dar errado, fazendo o acidente ser atribuído aos humanos. O texto da Tesla afirma que a regra dos 5 segundos serve para registrar situações em que o motorista ou o sistema desativa pouco antes de uma colisão. A Tesla também não atribui culpa nenhuma. Eles relatam qualquer colisão, não importa o culpado, então até um motorista batendo em um Tesla parado conta contra o FSD, sendo uma escolha bem conservadora. A comparação mudou porque a Tesla agora avalia o FSD em relação aos próprios carros dirigidos manualmente, usando a mesma frota e telemetria. É um teste mais justo que a média nacional, pois mantém o carro fixo e só troca o motorista. Em maio, a Reuters fez uma investigação entrevistando ex-rotuladores de dados da Tesla, responsáveis por identificar marcações viárias e perigos em vídeos dos carros com FSD. Eles relataram incidentes recorrentes, como um Tesla colidindo com uma parede, um carro que não encostou para dar passagem a veículos de emergência e houve quase atropelamentos de crianças. Um deles afirmou que não usaria um robotáxi da Tesla nem se pagassem. Em junho, os senadores Ed Markey e Richard Blumenthal pediram ao administrador da NHTSA que investigasse as alegações de segurança da Tesla. A carta afirma que a análise de dados usada nessas alegações é fraca e enganosa, e destaca 4 críticas, começando pela comparação inadequada feita pela Tesla. A Tesla contou acidentes em sua frota com airbags acionados e comparou com dados federais de acidentes com veículos rebocados. A categoria de veículos rebocados abrange mais tipos de acidentes, inclusive menos graves, o que faz os números federais parecerem maiores. Senadores destacam que o governo já publica uma categoria para acionamento de airbag, que a Tesla poderia ter usado. Outro problema é a idade da frota. Um Tesla com FSD é relativamente novo e está sendo comparado ao veículo médio nas estradas dos Estados Unidos, com cerca de 12 anos de uso. Carros mais novos, independente do fabricante, se envolvem menos em acidentes, parte disso é pela idade do veículo. Existe uma janela de 5 segundos, mas a NHTSA adota uma de 30 segundos para relatar acidentes. Senadores defendem janela maior, pois a ação automatizada ruim pode obrigar o motorista a reassumir o volante antes do impacto. Depois, há a telemetria. Os dados da Tesla são enviados pelo carro à central, mas a própria Tesla alerta que falhas de conectividade ou danos nos sistemas podem impedir esse envio. Phil Koopman, pesquisador de segurança da Carnegie Mellon, afirma que a Tesla tem um viés sistêmico de subnotificação dos acidentes mais graves, pois nesses casos o sistema de telemetria é destruído. Acho essa objeção a mais difícil de contestar. Koopman escreveu: "As ameaças à validade são tão grandes e fundamentais que não podemos concluir nada útil sobre a segurança prática do FSD com este relatório. Não concordo totalmente com isso, assim como outros que analisam." Brad Templeton, colunista da Forbes, considerou o novo relatório mais honesto, pois deixou de focar no Autopilot e separou os dados das rodovias. Ele reclamou que a Tesla ainda inicia com a comparação nacional, o dado mais fraco da página. A Tesla fez um relatório bem melhor e usou o marketing habitual. O principal destaque é a comparação com seus carros dirigidos manualmente. O número de 32 mil vidas é uma extrapolação desse dado, e o diretor financeiro depois afirmou que o FSD é 10 vezes mais seguro que um humano. E Musk exibiu um gráfico dizendo haver 85% menos acidentes, algo sobre o qual um senador escreveria uma carta. Eu gostaria que a Tesla fosse mais transparente sobre isso.
Eles poderiam compartilhar muito mais dados e poderiam fazer um trabalho muito melhor ao comparar tudo isso de forma realmente precisa. Se o sistema fosse realmente tão bom, só haveria bons resultados. Até o fim do segundo trimestre, a Tesla cobriu cerca de 2,4 milhões de milhas pagas de robotáxi, uma operação menor do que sugerem as manchetes. A Waymo faz isso em cerca de 4 dias. O crescimento estagnou, pois as milhas pagas no segundo trimestre foram quase iguais ao primeiro, apesar da Tesla expandir de Austin para mais 5 regiões metropolitanas no período. A frota ativa sem supervisão tem operado com apenas cerca de 20 a 25 carros. Os registros do Texas autorizaram 42 e a Waymo tem centenas só nesse estado. Sobre acidentes, a Tesla enviou 17 relatórios de incidentes à NHTSA de julho do ano passado a março, ocultando os detalhes por um tempo até reverter e publicá-los em maio. 13 casos tiveram só danos materiais, 2 sem lesões e 2 com ferimentos leves, um deles precisando de hospitalização. A maioria dos contatos ocorreu em baixa velocidade no trânsito ou ao estacionar, muitos causados por outros motoristas. Ao ler sobre eles, parecem bem menos alarmantes do que a contagem sugere. 2 desses acidentes ocorreram após um teleoperador assumir o controle de um carro parado. Em um caso, o operador acelerou, virou à esquerda, subiu na calçada e colidiu com uma cerca de metal. Teve outro caso em Houston, em julho, quando um operador remoto guiou um robotáxi contra um toco de árvore. É o mesmo tipo de falha do ônibus escolar da Waymo. A Tesla também é alvo de investigação federal sobre o FSD. A NHTSA abriu uma avaliação preliminar em outubro, cobrindo cerca de 2,9 milhões de veículos após relatos de carros avançando sinais vermelhos e dirigindo na contramão. Começou com 58 incidentes e subiu para cerca de 80. Uma avaliação preliminar não é uma constatação de defeito, e até agora não houve recall, mas vamos aguardar. Esses dados de segurança não alteraram muito a opinião pública. A Tunuateira faz uma pesquisa sobre isso todo ano, e uma das mais recentes foi em 2025. 13% dos motoristas americanos confiariam em veículos autônomos, enquanto cerca de 6 em cada 10 têm medo. Esse número de confiança aumentou em relação aos 9% do ano anterior, então está crescendo, mas é só um pouco de cada vez. A Waymo realiza cerca de 500 mil corridas pagas por semana e busca chegar a 1 milhão por semana até o fim do ano, e seus mercados mais fortes são os em que atua há mais tempo. O mesmo ocorre com donos de Tesla que utilizam o FSD diariamente. Se você perguntar para alguém que está supervisionando isso há um ano, geralmente recebe uma resposta muito mais calma do que de alguém que só viu os clipes. E parte disso é simplesmente saber no que o sistema é bom ou ruim. Acho que ambos os grupos reagem ao mesmo. A máquina presta atenção o tempo todo e não se cansa no fim do turno. Mas existe uma desvantagem real nisso, porque um humano lida com uma situação realmente estranha melhor do que praticamente qualquer um desses sistemas. Agora, será que dirigir por conta própria eventualmente se tornará ilegal? Bem, é claro, a NHTSA nunca comentou sobre isso. Não existe absolutamente nenhum plano em nenhuma política federal americana para tirar o direito de dirigir das pessoas, e eu também não acho que exista um caminho realista para isso, pelo menos no futuro próximo. Há cerca de 300 milhões de veículos registrados nos Estados Unidos. Mesmo que todos os carros novos vendidos a partir de amanhã fossem autônomos, a frota atual ainda circularia por décadas, e grande parte do país tem estradas em que nenhum sistema de nível 4 opera hoje, e que nenhuma empresa tem motivo comercial para mapear. Parece ser uma daquelas questões que só vamos abordar daqui a algumas décadas, porém, se a segurança for muito melhor nesses robotáxis, faria sentido torná-los obrigatórios? Agora, é no setor de seguros que isso já está aparecendo. Em janeiro, a Lemonade lançou um seguro automotivo que dá 50% de desconto nos quilômetros dirigidos com o FSD da Tesla ativado em comparação aos percorridos manualmente. Eles puxaram essa divisão diretamente do carro através da API da Tesla, então não depende de autodeclaração, e começaram em alguns estados com mais expansões planejadas. Um dos fundadores afirmou: "Um carro que vê 360 graus não se cansa e reage em milissegundos não pode ser comparado a um humano." Uma seguradora local está assumindo o risco com recursos próprios. Após analisar os mesmos dados, decidiu reduzir pela metade a tarifa nas milhas com FSD. E a Tesla faz algo semelhante com o Tesla Insurance. Você recebe uma pontuação de 100% quando está usando a direção totalmente autônoma no sistema de pontuação de segurança deles, e esse sistema de pontuação de segurança, em todos os mercados, exceto na Califórnia, determina sua tarifa. Os carros equipados com esse hardware atualmente custam mais caro para segurar, e isso é principalmente por causa dos custos de reparo. Uma batida leve que antes era simples agora envolve câmeras, sensores de radar em alguns carros, calibração e outros procedimentos. Você economiza no seguro, mas gasta mais em outras partes do carro. Agora, no nível 3 e no nível 4, a responsabilidade vai passar para a empresa, e é por isso que a Mercedes e o Reino Unido fizeram o que fizeram. E a Waymo e a Zoox já assumem isso por padrão, já que não tem mais ninguém para quem essa responsabilidade possa recair.
O preço é o principal ponto. Se o robotáxi ficar mais barato que ter e manter um carro próprio, e o seguro de um carro que você mesmo dirige ficar mais caro à medida que menos pessoas fazem isso, dirigir vai se tornar um custo extra. Na Tesla, o Cybercab está sendo feito antes do software estar liberado para dirigi-lo. Isso só vale a pena se uma rede de nível 4 realmente virar o principal meio de locomoção. Agora, isso definitivamente é um risco, mas também é a maneira mais rápida de estar pronto caso o software realmente apareça. Então, onde tudo isso nos deixa? Os níveis vieram de um documento de engenharia, e os legisladores os adotaram de tal forma que o Código de Trânsito da Califórnia agora cita o padrão pela versão. O nível declarado por uma empresa define as permissões necessárias e a responsabilidade pelo carro. Por isso, a Mercedes tem autorização de operação de veículos autônomos na Califórnia, enquanto a Tesla opera com permissão de limusine. O nível não mostra tudo o que o carro faz, pois o nível 2 vai do controle de cruzeiro adaptativo até dirigir sozinho pela cidade. O nível 4 é o principal objetivo das empresas hoje. Tenho curiosidade sobre o que ocorrerá quando não se limitar às frotas de robotáxis. No momento em que você puder comprar um carro que dirige sozinho enquanto você dorme no banco de trás, isso vai levantar muitas questões interessantes que ainda não tivemos que responder. Agora, em qual nível você realmente confiaria para levar sua própria família no carro? Deixe um comentário abaixo para me contar o que você pensa. Enquanto isso, se você quiser ver as últimas notícias sobre tecnologia, carros elétricos e Tesla, pode conferir esse vídeo que está linkado aqui em cima ou na descrição abaixo. Ryan Shaw.